Delphi B2, eu consegui! Então, se você quiser saber aí todas as dicas de como foi esse processo de preparação, a prova, a inscrição, algumas dicas, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Oi, meu nome é Davi e esse é o canal da família Leite Migra. Atualmente nós estamos morando na França há 2 anos e nesse processo nós temos contado aí tudo, como tem sido as nossas experiências aqui, de cada processo administrativo ou de cada experiência que a gente tem vivido aí com relação ao trabalho e tudo mais, escola. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre a prova Delphi B2, que eu consegui passar, graças a Deus. E nesse processo envolveu muitas etapas, então eu vou contar aí detalhadamente como que foi, para que você que tem interesse em fazer esse exame de nível, possa se preparar também. Desde que eu saí do Brasil, eu comecei a estudar e eu já tinha um projeto de começar a estudar aqui na França. E uma das exigências é a questão da comprovação do nível de francês. E aqui, para universidade ou algumas formações específicas da minha profissão, o nível exigido é o nível B2, que é um nível mais avançado, já nível de universidade. Não um nível de doutorado, que é um nível excelente, é um nível de comunicação clara, de bastante vocabulário e saber se virar no francês, se comunicar, se fazer entender e cometer menos erros do que um aluno de ensino fundamental, um aluno de colegial, né? Então você tem que ter um discernimento aí mais ou menos de como se comunicar. Esse é o nível B2. Eles chamam de avançado, mas para nós ainda temos essa sensação que falta muito, porque tem muita coisa na língua francesa que a gente não conhece. Mas com o que a gente conhece, a gente já se vira. Isso é o principal. Então esse foi o meu propósito, saber o meu nível de francês para poder fazer outros projetos no futuro. Gente, simples, dá um Google, pesquisa prova Delphi nível B2, B1, como você quiser. E normalmente o órgão que é mais solicitado para esse tipo de exame oficial é as escolas da Aliança Francesa, que tem na França, que tem em outros países da Europa, mas também tem no Brasil. Então, se você quiser saber mais especificamente onde fazer essa prova, dá um Google aí e pesquisa aonde é a aliança mais próxima da sua região. Os grandes centros, eu sei que tem escolas, mas em pequenas cidades normalmente não tem. Então, às vezes você vai ter que se deslocar para fazer esse exame aí um dia ou 2, depende muito da tua região. No meu caso aqui, perto da minha casa, eu moro numa cidade ao lado de Bordeaux. Em Bordeaux tem uma aliança francesa e eu fiz a minha inscrição na aliança francesa. Lá ele pedia todas as minhas informações, nome, endereço, telefone, e também no final ele perguntava qual era o nível que eu tinha interesse e se eu tinha interesse em fazer um curso intensivo para a preparação da prova. Então tinha essa opção também online e presencial. No meu caso eu optei por não, porque para mim já iria sair muito caro. O preço que eu paguei para essa prova no ano de 2025, na Aliança Francesa de Bordeaux, foi o valor de 160 euros, ok? Para o nível B2. E eu sei que para o nível B1 é o mesmo valor, só que o nível de dificuldade é um pouco inferior. Como eu já sabia aqui, através da escola que eu fiz curso, que o meu nível já era B1, então eu me desafiei a fazer o nível B2 por questão dos meus projetos futuros. Eu sabia que talvez eu não iria tão bem quanto se eu fizesse o B1. Se o B1, talvez eu tiraria uma nota muito melhor do que eu tirei no B2, que depois eu vou contar para vocês qual foi o meu resultado. Automaticamente, no final, ele pede para você fazer o pagamento. Então, você faz ali os dados do seu cartão de crédito, cartão de débito, enfim, como você quiser. E depois, chega no seu e-mail a confirmação dessa inscrição. Confirmou a inscrição, você precisa aguardar aí a data da inscrição. No nosso caso aqui, a gente recebe uma correspondência em casa com 3 documentos, com 3 folhas. A primeira folha é uma convocação com aquela data que você já sabia, porque você se inscreveu no site, e essa convocação você precisa levar no dia da prova. Ali vai ter o teu número de candidatos, teus dados de nome, identidade, enfim, e a data da tua prova. Então, com essa convocação mais a sua identidade e uma caneta, você entra na prova e faz lá a sua entrada para começar a sua prova. O segundo documento é a informação sobre os resultados, quando você vai poder obter os resultados online, por telefone, e também sobre o certificado, quando que vai ser emitido o certificado caso você venha a passar nessa prova. Depois da minha inscrição no mês de março de 2025, eu fiz a prova no mês de maio de 2025, exatamente aí 2 meses depois.
O resultado da prova viria a ser apenas um mês depois que eu fiz a prova, ou seja, no final de junho. Então, lá no final de junho, eu liguei para a Aliança Francesa, perguntei se eu já tinha essa informação. Eles falaram que eles iriam mandar para mim por correio. Como eu precisava com urgência, eu falei assim, eu posso ir buscar? Aí eu marquei um dia e fui lá buscar o certificado presencialmente. Mas eles também podem mandar para sua residência, depende do que você preferir. E o certificado, se você passou no mês de julho, por exemplo, junho, então depois de 3 meses você vai receber. E um último documento, na verdade, é só para dizer se você não puder pegar esse certificado, essa atestação de réussite, você pode fazer um documento pedindo para uma outra pessoa ir buscar para você. Nada muito complicado, mas é uma opção também para quem viaja ou tem alguém que mora próximo, quer deixar autorizado para fazer isso para você, você pode fazer também. Então, esse é o processo de inscrição. Nada complicado, bem simplificado, e você pode, inclusive, fazer a contratação de cursos para se preparar um pouco melhor. Gente, primeiro eu preciso dizer que o processo de preparação, ele é longo. Não é só aquele mês de inscrição ali que você pega mais intenso. Desde que eu saí do Brasil, um ano antes da minha viagem, eu comecei a estudar bastante gramática, vocabulário. Eu já cheguei na França com mais de 2.000 palavras, já tinha um conceito aí, uma experiência em termos com o básico, mas a verdade é que só quando você vive, quando tem a experiência do dia a dia, é que você vai destravar o seu vocabulário, o seu ouvido, você vai aprender a pronúncia de uma forma mais fluida, e isso faz parte do processo de preparação, até porque uma das principais provas é a prova oral, a prova de conversação. E isso eu posso dizer que eu aprendi aqui, tá? Nesse 1 ano e 5 meses que eu fiquei aí antes da prova. Então, eu fiz, desde o Brasil até aqui, alguns cursos de francês, online, presencial, intensivo na Aliança Francesa, em associação gratuito, enfim, além da experiência de conversação em escola, associações, órgãos públicos, e também, por último, o que pra mim foi o boom, foi a questão do trabalho, Quando eu comecei a trabalhar em novembro, nessa conversação diária, com os meus chefes, colegas de trabalho, isso me ajudou muito na minha evolução comunicativa. E isso também me deixou um nível um pouquinho maior do que eu estava antes de trabalhar. Mas, falando de material, o que eu investi para a preparação dessa prova? Então, na data que eu me inscrevi na Aliança Francesa, no mesmo dia já comecei a pesquisar apostilas preparatórias, para que eu pudesse ter um conteúdo mais específico sobre a prova, como são as questões, as dicas principais, para eu chegar e não ter uma surpresa de como é. Porque a verdade é que a única prova que eu fiz nesse nível assim foi o vestibular, e que eu não passei. Então, o que eu posso dizer para vocês que me ajudou muito, eu comprei esse livro, Delphi B2, 100% Réussite, que é passar. Então eu comprei no Amazon, e você pode pesquisar onde você mora apostilas desse nível, só é importante que seja o mais atualizado possível, tá? Então depois eu vou falar mais detalhes sobre isso, mas nesse aqui é ótimo, tem os 4 tipos de prova, em torno aí de 30, 40 folhas, cada prova explicativa, inclusive sobre a prova oral, como ter aí algumas dicas de conversação, responder o examinador e tudo mais. E além disso, na apostila também, no final, ela vem um CD. Sim, é bem antigo, bem arcaico, mas meu computador ainda tinha essa opção. E a apostila era mais barata com CD do que com MP3. E no final eu consegui salvar os áudios de MP3 no meu Google Drive e nem precisei ficar colocando CD toda hora. Pra mim foi super útil, validou bastante aquilo que eu já tinha de conhecimento. E isso eu preciso deixar claro, a apostila não vai fazer milagre. A apostila não vai te ensinar gramática, não vai te ensinar vocabulário. Ela vai te dar dicas e vai te explicar detalhadamente como funciona cada prova. Não compre a apostila achando que vou comprar e vou passar. Não, você precisa ter uma preparação antes, bem preparada, bem experiente para poder conseguir passar nesse exame que para mim foi muito difícil. Além da apostila que eu acabei de comentar com vocês, eu também procurava exercícios online no TV5 Monde e alguns outros sites aí que você pode pesquisar também no Google para te auxiliar na prática, porque acaba que a apostila ela tem também um número determinado de exercícios. Se você quer praticar mais sobre aquele assunto ou aquela prova que você tem mais dificuldade, você vai precisar buscar conhecimento por si mesmo. No meu caso, eu tinha um caderno que eu anotava tudo nos cursos que eu fiz, desde a Aliança Francesa até o curso que eu fiz no Brasil. Então eu também passei a revisar esses exercícios que eu fiz lá. Isso me ajudou muito porque me relembrou o básico, porque você precisa ir para a prova com o básico na ponta da língua.
Não é uma coisa que se deve errar o básico. Você pode errar aquilo que é difícil, mas o básico você precisa estar ali afiado. Então faz uma revisão, pega um pouco por dia, vai revisando aí todos os exercícios que você já fez, escreve, tira aí pelo menos uns 40% do teu tempo antes da prova, entre a inscrição e a prova, para ficar escrevendo, escrevendo e escrevendo, nem que seja o mesmo texto todos os dias, para que você aprenda como é a escrita formal francesa, que para mim foi muito difícil e sim, das provas que eu tive, foi a minha nota mais baixa, mesmo tendo essa prática. Então, já deixo aí a dica para vocês que precisa ter uma preparação muito grande para a prova escrita. Além desses exercícios de sites, aplicativos que eu comentei com vocês, até Duolingo também eu fiz, eu também conversava com o ChatGPT. Sim, eu tirava ali os 5 minutos gratuitos que eu tinha no dia, aproveitava um assunto específico e pedia o auxílio dele para ele me corrigir. E, gente, teve várias coisas, várias. Eu não tô mentindo para vocês, que quem me ensinou foi o ChatGPT. Não foi a apostila, não foi os meus exercícios. Então é importante você tirar aí, se você tem condições de pagar uma plataforma para trabalhar a conversação com uma inteligência artificial que seja, faça, porque isso vai te ajudar, ok? O ChatGPT em particular, você faz o seu jeito, né? Você não está sendo manipulado por uma plataforma que vai te dar os mesmos exercícios sempre. Mas sim, você vai estar falando do assunto que você quer. Então, teve um dia que eu falei sobre como se apresentar de uma forma fluida. Teve outro dia que eu falei sobre experiências no trabalho, sobre família, sobre viagem. Eu escolhi o tema e ia gerando uma conversação fluida sobre isso. Porque a verdade é que na prova oral, você vai escolher um tema que é sorteado e depois você vai ter que falar sobre esse tema. Então, você vai ter que estar preparado para falar sobre qualquer coisa. Então, a minha última dica é o ChatGPT. Use o quanto você puder, mas se você puder pagar, vai ser muito bom também. Então, gente, com relação à preparação, é isso. A prova, ela tem 4 assuntos. A compreensão oral, a compreensão escrita, a produção escrita e a última, a produção oral. E como vai se dividir essa prova? Ela vai se dividir em 100 pontos. Cada assunto vão ser 25 pontos a análise. Então, antes de falar como foi, eu já vou dar esse resultado para que vocês tenham uma dimensão de como eu fui na minha prova, tá? Aqui tá a minha atestação de réussite, que é o mesmo que um atestado de quem passou, né? E nele tem o detalhamento de cada prova e o resultado. Então, na compreensão oral, escutar os áudios e responder as perguntas, eu fiquei com uma nota de 16, então acertei aí em torno de 70, 65%. Na compreensão escrita, que é ler um texto e responder as perguntas, eu tive a melhor nota, que foi 21 de 25. Então acertei aí quase 90% do conteúdo da prova escrita, e que eu acho que é o mais fácil pra gente que tá estudando para esse conteúdo. Na produção escrita, a catástrofe aconteceu. A minha prova deu 11 de 25. Foi muito difícil, apesar de ter seguido todas as regras, apesar de ter feito tudo como eles pedem, mas eu tive muitos erros. E provavelmente eu não fiquei bem analisado por conta de não ter uma comunicação muito clara na escrita. Mas, gente, isso não sou só eu. Toda a França, mesmo os franceses, têm dificuldade de escrever. Como eu disse pra vocês, eu passei 40% do meu tempo escrevendo. E mesmo assim, foi a minha nota mais baixa. E a última nota, que é a nota de conversação, a produção oral que a gente fala, o meu resultado foi 17 de 25. Então ficou ali na média de 70%, 60% também a análise da minha conversação. Primeiro eu preciso dizer que, no meu caso, eu tive 2 dias de prova. No primeiro dia de prova, eu fiz os 3 primeiros itens, que envolve a compreensão oral, a compreensão escrita e a produção escrita, que é tudo na mesa, sentado sozinho. E no segundo dia, eu fiz só a prova de conversação, com um horário agendado, né, com tempo de preparação, enfim. Então foram 2 dias de prova. Isso vai depender da sua região e como a Aliança Francesa define. Tem algumas alianças francesas que fazem toda a primeira parte de manhã, e as conversações na parte da tarde. Eu vi aí relatos de que pode demorar até uma semana para conseguir fazer as 2 provas. E o teu resultado final pode demorar mais tempo também por conta disso. Mas o que é importante você saber é que você pode conversar com a Aliança Francesa sobre isso. Falar, olha, eu não moro na cidade, eu gostaria de fazer a prova no mesmo dia, ou no dia seguinte, por conta da hospedagem, nananã. E talvez eles consigam ajustar também conforme a sua necessidade. Mas fique claro que cada aliança francesa tem a sua forma de organização. Mas vamos lá, então no primeiro dia eu fui convocado aí para fazer a prova na Aliança Francesa e eu tinha que chegar aí 45 minutos antes para fazer uma validação no acolhimento deles, qual a sala e para onde eu tenho que me direcionar.
Mas na verdade eu tinha que ficar esperando na recepção até que alguém viesse chamar a turma que iria para aquela sala. Na minha sala tinha em torno de 20 pessoas. Nós chegávamos e nós colocávamos a nossa mochila, nossos pertences em um banco que tinha na frente e só ia para a mesa com a caneta. Chegamos lá, então tivemos que esperar mais um tempo. A prova começava, eu acho que 2 horas. A gente foi começar efetivamente 2h30 e a partir das 2h30 aí conta-se as 3 horas de prova seguidas. 2h30 o áudio começou, que foi a produção compreensão oral, e nesse áudio ele é automático. Então vai dar um play, o áudio começa e aí você começa já a responder as perguntas, a fazer as anotações e tudo mais. Tenha ciência de que uma vez que começou, não tem mais volta. Vai ter aquele tempo ali. Os áudios longos têm 2 repetições, mas os áudios pequenos é uma vez e deu. Não vai com essa de confiar na repetição que vai te ajudar, porque você tem que estar preparado para o máximo possível reter do primeiro áudio. E no segundo, fazer as confirmações das respostas. Então, no meu caso da minha prova, e eu falo isso porque eu vi relatos de várias provas diferentes, e por isso eu vou falar como foi a minha prova, e pode ser que a sua prova seja diferente também. Foram 2 áudios compridos, de em torno de 4 a 5 minutos cada áudio, e aí tinha um intervalo entre cada áudio de 2 minutos, mais ou menos, ok? Não era um tempo muito longo, então você tinha que ir ali escutando o áudio, já fazendo as anotações e já respondendo o máximo possível. Repetiu a mesma coisa. Depois desses 2 áudios de 5 minutos, intervalo de 2 minutos, vinham áudios pequenos, e eu tive 3 áudios pequenos. Um total de 5 áudios na minha prova de compreensão oral. E, gente, eu fiquei desesperado, porque a velocidade que eu tava estudando na apostila que eu comprei, que é essa aqui, na velocidade deles, eu entendia bem o que eles falavam. Um ou outro áudio, assim, ficava um pouquinho confuso, mas na velocidade da prova, eu acho que aumentou uns 2 pontinhos, sabe? E isso me dificultou muito. Além da surpresa de ter áudios longos de 5 minutos, porque a prova aqui dessa apostila, que é a primeira crítica que eu tenho, é que essa apostila é de 6 anos atrás. Era a mais atualizada que tinha no Amazon. E naquela época os áudios eram de 2 minutos. E eu fiz a prova com áudio de 5 minutos. Então, mesmo assim, eu consegui uma boa nota, 16 de 25, mas poderia ser muito melhor se eu tivesse mais preparado com áudios de 5 minutos. Então, quando eu saí da prova e eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu errei tudo, porque foi tão rápido, tão intenso aqueles 5 minutos de cada áudio que eu fiquei muito confuso. Mas, tudo bem, passou. E aí, o áudio de 5 minutos, ele me dava 7 a 8 questões, cada áudio. E os áudios de 1 minuto, 2 minutos, me davam em torno de 3 questões. Mas não fique na sua cabeça achando que em cada minuto você vai ter uma resposta. Não. Às vezes, no contexto do áudio inteiro, você vai ter uma resposta. E isso é o mais difícil, porque na apostila também ele dava dicas assim, não, fica tranquilo, porque no áudio, em cada parte do áudio vai te responder cada pergunta. E normalmente está em ordem. Era essa a dica da apostila, não dá para confiar 100%. E para terminar essa parte da compreensão oral, cada questão dessas 25 questões tinha uma pontuação diferente. Então tinha um nível de dificuldade em cada questão que poderia ir de meio ponto até 2 pontos. Então às vezes você vai acertar uma questão de 2 pontos e errar uma de meio ponto e essa nota vai ser maior. No meu caso eu não sei quais foram as questões que eu acertei, mas eu consegui passar nessa prova aí de uma maneira aí tranquila em termos com relação à nota. E o tempo final da prova de compreensão oral, gente, é em torno de 30 minutos. Depois que acabou os áudios, depois que respondeu as perguntas, você já não tem mais o que escutar. Você já tem que ter respondido e já tem que passar para a próxima prova, que é a compreensão escrita. E na interpretação de texto da minha prova, eu tinha 2 textos grandes, de 1 página cada texto, e 3 textos pequenos. E da mesma forma que foram os áudios, 25 questões, distribuídas em pontuações diferentes, mas eu achei mais fácil porque na leitura a interpretação é melhor, né? Então foi a minha melhor nota, 21 de 25. Não tem muito segredo, é saber interpretar texto, né? E ter essa consciência de administrar o seu tempo. Porque entre a prova de interpretação de texto e a produção de texto, quem vai gerir é você. Dali pra frente não tem mais um cronômetro automático, né, sobre o que fazer em cada tempo. Você que tem que administrar, então você vai ter ali 45 minutos para fazer a interpretação de texto, desses 5 textos que eu comentei, e depois você tem mais 45 minutos para fazer a produção escrita. Escrever um texto de 250 palavras, no mínimo, de acordo com o sujeito que eles dão ali. E nisso eu já falo da última etapa do primeiro dia, que é a produção escrita, né? Que é a última prova do dia. E na questão eles vão te direcionar
se é uma carta formal, se é uma carta para a prefeitura, se é um e-mail, se é uma carta informal para um amigo, um relatório de viagem. Eles vão te dizer o que fazer ali. E você tem que ter conhecimento desses diferentes tipos de texto, diferentes tipos de formação, né? Como fazer lá o cabeçalho, introdução, desenvolvimento, conclusão e até mesmo o fim, data, essas coisas aonde colocar. Você precisa ter essa consciência. Por isso que a prática da escrita ela é muito importante, para você não errar o básico. O básico é a estrutura. O que você vai errar, normalmente, é questão de palavras, é uma acentuação, é coisas que você não tem uma vivência do dia a dia de escrever em francês, ok? Mesmo assim, tente fazer o seu máximo para melhorar essa parte da escrita. Com isso, acabou o tempo. E eles falam que são 3 horas de prova, mas na verdade envolve o tempo ali de espera também. Não é nem porque você tem 1 hora para cada prova, não. Porque a verdade é que eu tive 30 minutos para a prova de compreensão oral, 45 minutos para a interpretação de texto e mais 45 minutos para a produção do texto. Então, não é uma coisa que é 3 horas em si, ok? Você tem que ter essa consciência de que vai ser menos tempo do que você está esperando, para que você corra no processo de fazer a sua prova. Passando o primeiro dia, que é o mais desgastante, a tua preparação ali já está cansativa, passando a primeira prova em si das 3 horas, você vai para a segunda prova, que é a produção oral. E aí, nesse caso, na minha prova, foi 2 dias depois. Eu fiz uma quarta-feira a primeira prova e na sexta-feira a segunda prova, com horário agendado. Junto comigo tinham 4 pessoas no mesmo horário, porque tinham 4 salas de exame, com examinadores diferentes. Então, por isso que tinham várias pessoas no mesmo horário. Eu cheguei lá no acolhimento, dei meu nome, eles falaram para esperar, e aí veio chamar um responsável que veio fazer a preparação. Essa preparação foi o seguinte: a gente sentava na mesa separadamente, assim, em cada canto da sala. A preparadora, ela vinha com 10 temas virados de cabeça para baixo. E aí você tinha que puxar 2. E desses 2, quando você puxava, você lia em 3 minutos os 2. E após ler, você diz qual você escolheu. E, gente, os 2 assuntos que caíram para mim eram 2 assuntos que eu amo. Primeiro, finanças, que é a minha área de experiência do que eu trabalhei. E segundo, educação, que é a questão de ter a família, filhos e tudo mais. Então, eu fiquei numa sinuca de bico o que eu iria escolher. Eu fui o último a escolher, ainda bem que ela me passou por último. Mesmo assim, eu fiquei pensando, né? Eu acho que a linguagem de finanças vai ser muito formal e eu ainda não tenho tanto vocabulário nessa área. Então, eu vou escolher educação. E depois que você escolhe o seu tema, ela te dá uma folha para você fazer a preparação da sua prova de produção oral, de conversação. E, gente, ali eu comecei a escrever. Claro que você não vai ler, mas quando você se prepara em termos na escrita, isso vai te ajudar a memorizar aquilo que você precisa falar. Eu tive meia hora. Para não ser mentiroso, eu tive 25 minutos para fazer essa preparação. E no que eu deu esses 25 minutos, ela manda a gente levantar e já ir para a sala do exame. E eu não acabei a minha preparação, mas eu já tinha uma consciência de como seria a prova, então eu estava preparado. Beleza, preparei ali meia hora, uma fase de preparação. Segunda fase é o examinador, frente ao examinador. Primeira parte, você apresenta aquilo que está ali no teu sujeito, naquilo que está na tua questão. Apresenta o assunto, aquilo que você entende que é importante, um primeiro ponto, segundo ponto, coisas que você pode sugerir para melhorar, a sua opinião, um dado científico ou outro que você tenha, que você conheça. E você tem em torno aí de 10 a 15 minutos para fazer essa apresentação. No meu caso, eu escrevi 2 páginas inteiras, falei tudo resumidamente e ainda sobrou um pouquinho de tempo. Essa fase, eu disse pra mim mesmo que foi tranquila, porque enquanto eu tava olhando pra folha, eu olhava pro examinador, daí eu olhava pra folha, eu olhava pro examinador. Eu tentava não errar na conversação formal, porque tava tudo escrito. O que eu queria falar, eu escrevi. E essa foi a minha forma de ir bem na produção oral. Beleza. Segunda parte da prova, questionamentos. É muito difícil. Eles começam a levantar questionamentos contra aquilo que você falou, para ver se o seu posicionamento continua ou se você muda. E se você muda, por que você muda? E eles começam a instigar você assim, a querer mudar de opinião. Eu tive 5 questões e a minha prova durou meia hora nesse processo de conversação. Por ficar nervoso, eu esqueci completamente a conversação formal. Eu comecei a falar tu ao invés de vous. Eu comecei a falar ça ao invés de celui-là, né? Eu comecei a falar assim, tu pode, isso, aquilo. Eu não falava certa coisa, ou certa pessoa, ou você pode. Não.
Eu mudei na minha cabeça a linguagem que eu estava apresentando para a linguagem que eu estava conversando. E isso eu acho que foi o que me tirou os pontos que eu poderia ter ganhado. Mesmo assim, a minha prova de conversação foi 17 sobre 25. Foi uma nota boa. Foi a minha segunda nota maior da prova. Então, eu estava muito confiante, mas talvez eu tinha que ter me preparado um pouco mais com relação à conversação formal. Mesmo assim, no final, deu tudo certo. Só que a gente fica assim numa angústia nesse período de um mês que a gente tem que esperar o resultado, que eu confesso pra vocês que eu achei que eu não tinha passado. Porque a prova oral aqui, de escuta oral, foi tão difícil de compreensão, que eu fiquei, meu Deus, eu vou zerar essa prova, não vou conseguir. Quando a gente faz os exames aqui da apostila, que tem vários exames também pra fazer, no final você avalia assim, tô indo bem, né? Tô acertando aí quase tudo ou tudo. E você vai pra prova preparado pra isso. Até me lembro de uma prova que eu fiz no Brasil, da CPA 20, que era assim também. Você, conforme ia fazendo mais exercícios, você ia memorizando e ia conseguindo ter uma confiança sobre aquilo que você estava acertando. Então eu tava confiante também quando eu cheguei na prova, mas quando eu vi que era áudios longos, não tinha essa preparação pra isso, eu fiquei bem assustado. Tô dando essas dicas aqui pra vocês, pra que vocês não fiquem como eu fiquei. E que dê tudo certo na prova de vocês também. Mas saibam que qualquer graduação, qualquer profissão regulamentada, ou até mesmo algumas áreas de atuação, né, para trabalhar dentro de escritório, coisa assim, eles vão exigir esse diploma de nível de francês. Existem outros tipos de prova, que não é o DELF. O DELF em si é regulamentado internacional, é uma das mais reconhecidas, inclusive para outras línguas também, italiano, espanhol e tudo mais, português. Mas existem outras provas que você pode fazer que também te preparam para alguns assuntos em específico, por exemplo, documentação francesa. Para documentação francesa, o DELF, ele é bom, ele serve, ele é ótimo, mas existem outras provas também que podem te ajudar e que são mais fáceis. Futuramente, a minha esposa vai gravar um vídeo também contando sobre como foi a experiência dela, também fazendo essa prova do nível B2, que a gente ainda não sabe o resultado, então logo ela vai contar para vocês. E foi uma outra prova, uma outra preparação, outro conceito, e com certeza pode agregar aí para quem tem outros interesses. Então, fica aí as nossas dicas. Após esse tempo, você vai receber a sua atestação de Réussi, que é o teu resultado, e com ele você vai poder ficar aí para sempre, não tem uma validade, né? Para a questão do seu dossiê de documentação, mestrado, validação de profissão e tudo mais. Isso vai colaborar muito. Gente, com relação ao DELF, foi essa a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas e explicação como funciona cada prova em si. Espero vocês no próximo vídeo logo. Torçam por nós. Um forte abraço e tchau, tchau.